Shalom, a paz do Senhor, amém? Que Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Eu me chamo Dayana Vieira e venho aqui mais uma vez em Mulheres de Joelho, tendo essa rica oportunidade de poder falar sobre a palavra do Senhor e poder ministrar sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês, amém? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, que é a passagem que nós vamos ser ministrado hoje, o Senhor usa o apóstolo Paulo para falar sobre a diversidade de dons espirituais. E aqui o apóstolo Paulo ele começa a passar para os sacerdotes, da casa do Senhor, para aqueles que têm o dom da profecia, aqueles que na época tinham o seu cargo sacerdotal dentro de um templo para pregar o evangelho de Cristo. Alguns tinham dons de cura, outros tinham o dom da palavra, muitos tinham dom da profecia para pregar sobre a igreja do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo no capítulo 12, no versículo 1, ele já se inicia da seguinte forma, dizendo para mim e para você, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. O que ele diz? Que acerca dos dons espirituais, ele não quer que nós, irmãos em Cristo, sejamos ignorantes. Porque, infelizmente, há muito disso hoje na igreja, que o irmão tem um dom em falar em línguas, porém, ele fala em línguas, mas ele não interpreta a língua na qual o Senhor está liberando para ele falar. Mas existe um outro irmão que sabe interpretar essa língua, que sabe interpretar aquilo que o Espírito Santo está falando através da vida dele. Então Deus ele vai liberando a medida e a porção de acordo com ele quer te usar, me usar para fazer a obra dele. Porque o Senhor ele libera dons espirituais sobre a vida de cada um, da maneira como ele deseja e almeja, mas o Espírito de Deus ele é um só. Não importa se você tem um dom da profecia, se o outro tem um dom da língua, se o outro tem um dom da cura, porque o Espírito de Deus ele é um só. Ele é um, operando e fazendo de diversas formas em cada um, na maneira que ele discerniu, na maneira que ele escolheu para fazer a obra do Pai. Amém? Que a gente possa entender que o fato de eu falar em línguas, o fato de eu ter o dom da cura, não quer dizer que eu sou maior, ou melhor, ou pior do que o outro irmão que tem um dom da profecia. A porção que o Senhor libera sobre a minha vida e sobre a sua vida vai de acordo com aquilo que Ele sabe que nós conseguiremos fazer na obra dele. E quanto mais nós nos prostramos diante do Senhor, quanto mais nós buscamos ao Espírito Santo de Deus, mais ele vai aperfeiçoando em nós o dom que ele liberou sobre as nossas vidas. No capítulo 12, mais adiante, no versículo 2, ele nos diz assim, no apóstolo Paulo: vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. O que é ídolos mudos? Ídolos mudos são imagens nas quais, quando nós éramos leigos da presença do Senhor, quando nós não entendíamos verdadeiramente a palavra do Senhor, o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, nós vivíamos de acordo com as doutrinas e postura, se prestando a imagens de santas, de santos, que não falam, que não andam, que não veem, que não nos ouvem, Porque aquilo ali para a pessoa é tudo, As pessoas que vivem lá fora, que agem e vivem de acordo com os princípios do mundo e não os princípios do Senhor, elas se prostram mediante a imagens, a santos, a ídolos, e elas devotam nelas toda a sua fé. Elas entregam para aquelas imagens uma fé surreal. E quando algo acontece na vida delas, naquilo que elas buscavam, estavam orando, elas entendem, na concepção delas, que foi aquela imagem que os abençoou, que foi aquela imagem que fez com que houvesse uma cura, que houvesse um livramento, quanto na verdade não foi aquela imagem. Então eles não têm esse discernimento, mas a fé deles está ali. Eles declaram a fé deles de forma abertamente. E nós, como seguidores de Cristo, como cristãos, que entendemos a palavra do Senhor, e mesmo que estejamos no início da nossa caminhada, amém?
A gente ainda tem muito para aprender. Não quer dizer porque eu tenho 10, 20, 30 anos no Evangelho que eu entendo verdadeiramente 100% o que a palavra do Senhor tem para dizer. Eu entendo aquilo que eu me permito entender, aquilo que eu permito que o Espírito Santo ministre sobre a minha vida. Porque muitas das vezes a gente quer o nosso entendimento. Mas quando a gente começa a deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco, ministrar sobre as nossas vidas, e nós começamos a ter entendimento que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, e que o único que pode e faz todas as coisas é Deus, a gente tem que realmente demonstrar a nossa fé, o nosso temor, o nosso amor e a nossa obediência. Nós temos um Pai que nos ouve, um Pai que nos sonda, um Pai que nos conhece, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir, que sabe o que nós pensamos, como nós iremos agir amanhã, como nós vamos agir daqui a 5 minutos, e nós não oramos. Nós não temos tempo para clamar, para glorificar e para realmente praticar a nossa fé. A nossa carne, ela nos limita o tempo todo de buscar a presença do Pai. Por livre e espontânea vontade, a nossa carne não vai dobrar o joelho e orar. Por quê? Porque é muito mais fácil você se prostrar mediante algo que você vê e que você pode tocar, do que se você se prostrar e dobrar os seus joelhos para louvar, para edificar e glorificar o nome do Senhor, aquele a qual você não vê, a qual você não toca. Mas Ele te vê, Ele te toca todos os dias. Ele faz com que você tenha a oportunidade de levantar todos os dias. Então, por que não olhar para o Senhor e ser grato e glorificar e realmente ter a sua fé naquele que é único, digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a louvor vindo da minha vida, da sua vida? Que a gente possa instruir os nossos filhos, que a gente possa dar o direcionamento e a base dentro da palavra e do princípio do Senhor. Então, os dons que o Senhor começa a liberar sobre a sua vida, quando Ele vê que você está de peito aberto para receber, quando Ele vê que em você há um verdadeiro temor, o Senhor começa a liberar. O Senhor, Ele já escolheu você muito antes de você estar no ventre da sua mãe. Ele já tem propósitos liberados sobre a sua vida. Ele já tem o dom certo para liberar sobre a sua vida, para que você venha fazer na obra do Pai. Ele já tem tudo alinhado. Só que muitas das vezes o nosso dom começa a ser revelado um pouco tarde, porque nós não estamos vivendo uma vida com Deus, porque nós não estamos vivendo uma vida em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos privando porque queremos viver os desejos da carne, a vontade da carne, os desejos do nosso coração, sabendo que o nosso coração é traiçoeiro. Então, nós temos que viver os princípios do Senhor e ser realmente cristãos verdadeiros. Mais adiante, no versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Pode ter vários templos, várias congregações, com pastores, com presbíteros, com pastoras, missionárias, diáconos, existem vários, mas o Espírito de Deus, ele é um só. Independente da sua denominação, independente da minha denominação, independente se eu sou missionária, ou se eu sou pastora, ou se eu sou pastor ou presbítero, o Espírito de Deus, ele é um só, operando os seus dons sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida do seu irmão, sobre a vida do seu pastor. O Espírito de Deus, ele é único, independente do tempo que você anda, independente do tempo que você está habitando, o templo terreno, mas sabendo nós que nós somos o templo do Senhor. Então, no templo do Senhor, que é você, que sou eu, o nosso Espírito Santo de Deus é um só. No versículo 6 diz assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e todos. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo
em todos. Ou seja, Deus, ele é um só. E ele opera em tudo e em todos, e em qualquer lugar, a qualquer hora, da forma e da maneira na qual ele já liberou sobre a sua vida e sobre a minha vida. No versículo 12 diz: porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nós somos divididos com vários membros, né? Nós temos braços, mãos, olhos, nariz, ouvido, boca, né? Pernas e pés. Você imagina se um não dependesse do outro, né? Como que seria? Porque eu dependo dos meus pés para que eu possa andar, as minhas pernas precisam dela. Os meus braços precisam da minha mão para que eu possa me alimentar, para que eu possa escrever. Nós dependemos de cada membro que existe em nós. E assim é Cristo. Cristo é um só, né? O nosso corpo é um só, mesmo cheio de membros. E Cristo, ele é um. O Espírito de Deus, ele é um em nós, no nosso corpo, no nosso templo. No versículo 21 diz assim: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. No versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham as melhores igual cuidando um dos outros, mas que não haja divisão, tá? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando um dos outros. Que não tem que haver divisão no corpo da igreja, não tem que haver divisão dentro de um templo. O corpo de Cristo somos nós. Cristo é a nossa cabeça, que é a cabeça da igreja, e nós somos o corpo dele aqui na terra. Então, que não haja uma divisão entre nós, mas que haja comunhão, que nós possamos usar os dons que o Senhor liberou sobre a vida de cada um de nós para fazer a obra do Pai, fazer a obra do Senhor com excelência, mas principalmente fazer a obra do Senhor com amor, fazer a obra de Deus com cuidado, porque o Senhor, ele não quer que nós façamos a obra dele de qualquer forma. Ele quer que nós façamos a obra dele com amor, com zelo, amor ao próximo, porque Cristo é amor. Por mais que ele nos corrija quando nós não estamos de acordo com os princípios e a vontade do Pai, ele é o amor, tanto que ele nos salvou, ele morreu por nós. Então que façamos a obra do Senhor com amor, que não estejamos dentro do templo do Senhor com rupturas, porque cada um tem um dom diferente e façamos disso um problema. Não, façamos disso bênção sobre a vida daqueles que precisam do corpo de Cristo, que somos nós. Amém? Quero fazer uma pequena oração, porque eu já passei um pouco do meu tempo, mas quero orar pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, que o Senhor receba a vida de cada uma mulher, de cada homem que esteja presente nesse vídeo, que o Senhor possa ministrar com eles conforme o teu querer e a tua vontade, porque é a sua vontade é que tem que prevalecer em nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Usa a vida de cada um deles conforme a palavra que o Senhor já liberou sobre eles, que os dons deles possam ser almejados, que os dons deles possam ser, Pai amado, Pai querido, renovados nessa manhã, para que eles venham operar a tua obra com excelência, mas principalmente com amor, porque o melhor dom não é o dom da língua, não é o dom da cura, mas é aquele dom que é feito e praticado com amor, amor ao próximo, conforme a tua palavra nos instrui. Que cada um nessa manhã possa receber, Senhor, o teu amor sobre a vida deles e fazer aquilo que o Senhor já liberou sobre eles, em nome de Jesus. Amém.